Saudações em Cristo Jesus. Eu desejo de coração que você esteja muito bem hoje, fortalecida em Deus, na sua presença, no caminhar em Cristo. Uma vez mais, vamos para o nosso tempo com a palavra. Desejo que seja um tempo edificante para você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos juntos outra vez ao redor das Escrituras. Neste momento, Senhor, queremos pedir a Ti, excelente Mestre, nosso professor da Bíblia, Espírito Santo, nos ajude a entender as Escrituras hoje. E também o Senhor conhece as realidades de cada um de nós e Te peço que possa falar aos nossos corações. Abençoa cada vida que vai ouvir essa palavra e até onde ela chegar. Que seja, Senhor, para cumprir o propósito pelo qual o Senhor tem designado essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ruth capítulo 3 e vamos estar dando continuação a partir do versículo 6. E hoje eu quero falar a respeito de elementos vitais para unir propósitos. Deus fez você para se unir a alguém nessa vida e junto a essa pessoa, dentro do propósito de Deus, viver propósitos. Por um lado, é necessário que você tenha elementos vitais, imprescindíveis, ou seja, que não tem como abrir mão de tê-los. E do outro lado, a outra pessoa também precisa de ter alguns elementos vitais. E com isso se pode juntar peças, juntar corações, unir pessoas dentro de um propósito. O assunto hoje continua sendo de casamento. Vamos falar do casamento de como começou a história de Ruth e de Boaz. Uma história sofrida de uma mulher estrangeira, pobre, viúva, e que agora chega no país estrangeiro de sua sogra e, por assim dizer, tentando a sorte, por casualidade vai trabalhar nos campos de Boaz. E eu posso resumir aqui, porque estamos bem por dentro de toda a história, do que aconteceu com ela, até esse momento, onde queremos dar continuidade, que está em capítulo 3, verso 6, quando Boaz promete a Ruth casar-se com ela. Então, o versículo 6 diz assim: Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Meu irmão, minha irmã, volto a dizer, existem alguns elementos vitais para unir propósitos, unir vidas dentro da vontade de Deus. Às vezes pessoas podem estar dizendo, que coisa, que difícil, isso ou aquilo. Devemos perguntar se estamos vivendo os propósitos de Deus. E lembrar, e hoje temos uma grande oportunidade de poder ouvir essa palavra e pensar nos propósitos e nos elementos que eram importantes para isso. Essa história que começa aqui a desenvolver, tomar uma forma que vai desembocar lá no casamento, me faz pensar na importância de que os casais se lembrem como se conheceram, os casais se lembrem como tudo começou. Se você ainda não é casado, não é casada, que você possa orar pela pessoa que Deus tem para você. Se você tem sofrido alguma decepção na parte na tua vida sentimental, Deus quer curar o teu coração, quer restaurar a sua vida. Assim que o primeiro elemento que eu vejo aqui nessa início de história tão linda é o elemento chamado obediência. Vamos começar por Ruth. Versículo 6 diz que então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Ruth obedece a Noemi. A obediência é um caminho para a bênção. Obedecer é melhor que sacrifícios. Pessoas fazem tantos sacrifícios, mas não querem obedecer. Não tem como funcionar as coisas. E estaremos mais bem oferecendo sacrifícios de tolos, porque Deus quer obediência mais do que sacrifício. Ruth aprendeu esse princípio e ela obedeceu literalmente às instruções de Noemi. A quem você está obedecendo? Quem tem autoridade sobre a sua vida? Que pessoa que quando diz algo para você, você vai e obedece? Ruth está obedecendo a Noemi
e as coisas vão funcionar para ela por causa da obediência. Lá na frente vamos ver também que Ruth obedece a Boaz. No capítulo 3, versículo 14, podemos até já ler esse versículo. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Ruth obedeceu também às instruções de Boaz. Ruth era uma mulher obediente, uma pessoa obediente. E a bênção acompanha pessoas assim. De 0 a 5, qual é o seu nível de obediência à palavra de Deus? Seu nível de obediência às pessoas que você deve prestar obediência. Pense nisso. O primeiro elemento vital para unir propósitos é a obediência. O segundo é a diligência. Versículos 7 e 8, vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Veja que interessante. A diligência que teve Ruth, ela não somente era obediente, mas era diligente. Ela era cuidadosa em fazer exatamente o que a sua sogra lhe tinha instruído. Então chegou ela de mansinho, chegou ela bem devagarzinho e descobriu os pés de Boaz. Esse ato de descobrir os pés tem a ver com que ele, na noite, já de madrugada, esfriava, então a gente sente frio nos pés, e o fato de que os pés estavam descobertos facilitava para que ele pudesse acordar. Então ela estava ali nessa expectativa: não tem ninguém aqui. Ela não tinha nenhuma intenção, como já falei no áudio anterior, no estudo anterior. Algumas pessoas podem olhar isso com óculos, com a cosmovisão ocidental, e pensar que ela tinha pensamentos de um relacionamento sexual, de sexo antes do casamento. Nada disso. Ela estava ali banhada, com óleo de unção, com vestidos bonitos, mas ela não estava ali com as intenções que infelizmente há em muitos lugares e em muitos relacionamentos. Então ela está ali, descobre os pés de Boaz e se deitou ali aos pés dele. Aí no versículo 8, quer dizer, ela fez tudo com diligência, e a diligência, ela precisa também de uma companheira chamada paciência. Muitas vezes somos obedientes, diligentes, mas não temos muita paciência. Eu já obedeci, eu já fui diligente, agora o que tem que acontecer? Temos que ter paciência para esperar. Aí sucedeu que pela meia-noite, verso 8, está lendo comigo? Assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Quando a Bíblia fala que ele se assustou, isso fala de uma reação, que ele acorda assustado por causa que ele sentiu frio nos pés. E aí ele acordou e se depara com uma mulher que estava deitada aos seus pés. Não estava deitada sobre seus pés, mas a seus pés, ali do lado dos seus pés. Ela não teve contato físico com ele. Então, os pés estavam descobertos, ela teve paciência, e aí acorda Boaz. Vamos recapitular. Deus pede coisas de você. Você precisa ser obediente. Segundo, você precisa ser diligente, fazer exatamente como Deus está te pedindo. E terceiro, você precisa ter paciência para esperar os tempos de Deus. Ela esperou. 3 elementos vitais para que vivamos os propósitos de Deus. Você está tomando nota? Você está aplicando isso em sua vida? Fazendo uma análise se isso está acontecendo? Porque as coisas não estão dando certo? Será que estamos falhando em um desses pontos? Pense sobre isso. Vamos seguir? Aí o versículo 9 vai nos apontar um outro elemento, que é o do pedido. Nós precisamos entender que pedir é algo que Jesus nos ensinou. Não é errado pedir.
Ele ensinou-nos, através da oração, a pedir a Deus. Logicamente que a oração não consiste somente em pedidos. Há pessoas que pensam assim e por isso entendem que estão bem e não precisam orar porque não tem nada para pedir. Oração não é só pedido, mas pedido está dentro da oração. Entende esse princípio? Assim que nós precisamos entender que há momentos na vida que precisamos fazer pedidos. Realmente devemos ser claros e pedir. Pedir para a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. E aqui nós encontramos uma mulher obediente, uma mulher diligente, uma mulher paciente e uma mulher que sabe pedir. No versículo 9, leia comigo o que ela disse. Leia comigo. Disse ele, Boaz, assustado, com os pés descobertos, com frio, e aquela mulher deitada ali ao lado de seus pés. Ele disse, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Será que ele não reconheceu porque estava sonolento? Será que ele não a reconheceu porque ela estava banhada, com vestidos lindos, bem arrumada, e quando ela ia trabalhar, ia com roupas de trabalho? Ela disse, sou Ruth, tua serva. E aí, olha o que ela diz aqui, o pedido que ela faz. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aleluia! Estende a tua capa sobre a tua serva. Quero me deter com você aqui no pedido. Este é um momento muito lindo deste relato, onde nós temos que ter cuidado com falsas interpretações e, logicamente, consequentemente, aplicações. Na cultura dos povos antigos do Oriente Médio, havia esse costume de estender o borde, a ponta da capa, sobre uma pessoa aonde se propunha casamento. Se você ler Ezequiel 16:8, eu deixei para você ler, você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Era uma tradição na qual Ruth claramente ela recorreu a essa tradição. E quem faz isso, quem faz esse pedido, estender a capa sobre alguém, ela pode estar dizendo algumas coisas, como segue-me. Nós vamos encontrar isso quando Elias ele estende a capa sobre Eliseu e Eliseu começa a segui-lo. Então tem esse sentido. Se um homem colocasse a sua capa ou uma parte dela sobre uma mulher, ele estava pedindo-a em casamento. E quando Ruth diz assim para ele, estende a tua capa sobre a tua serva, ela está dizendo, pede-me em casamento. É tremendo, não é? Não é algo muito comum, nem no Ocidente, que uma mulher peça o marido em casamento, mas ela está dizendo aqui, estende a tua capa sobre mim, eu quero pertencer ao Senhor, porque tu és o resgatador. Esse princípio de cobertura é tão lindo, onde nós podemos aprender algo tão especial. Ela pede cobertura porque ele era o resgatador. Aquilo que nós já aprendemos, era aquele parente próximo que poderia resgatar a honra do seu marido falecido, do seu sogro falecido e dela mesma como pessoa, tirando ela do status de viúva, de pobre e de estrangeira. Aleluia! Ela fez um pedido. E você? Está disposto a fazer pedido? Falando de pedido de casamento, eu, como pastor, já presenciei, infelizmente, pessoas que passam a vida tomando o tempo de outra pessoa, mas nunca pede-a em casamento. Por quê? Devemos pensar nisso. Ela foi e disse, pede-me em casamento, eu quero me submeter, eu reconheço que tu és a pessoa que pode trazer a dignidade de volta. Mas nós vamos entender, por todo o contexto de Ruth, que ela não está falando apenas por causa dessa questão da dignidade, ou seja, poderia dar a aparência de que ela está sendo interesseira, ela está atrás de Boaz porque ela quer algo. Mas nós vamos entender nessa história linda de amor que havia este elemento, o amor. Havia este elemento. Ela começou a amar a Boaz e Boaz começou a amá-la. Aí nós vemos então o pedido. Na minha experiência de relacionamentos, tem sido assim.
Realmente, quando eu entendi que deveria pedir a minha esposa em casamento, eu não pensei duas vezes. Eu a pedi em casamento. E talvez você está aí duvidoso. Se você não está pronto para pedir em casamento, pense se você está pronto para viver com essa pessoa para o resto da sua vida. Porque pode ser que você esteja tomando o tempo dela de alguém que sim poderia pedi-la em casamento. Se essa é a pessoa que você realmente ama, case com ela. Se é a pessoa que você quer construir ao lado dela a sua vida e encontra esses elementos que estamos compartilhando aqui, creio que você está no bom caminho. Mas não tome o tempo dessa pessoa, nem o coração dela, para depois machucá-la. Realmente, seja consequente e seja responsável com as suas ações. Precisamos de figura de homens, de mulheres, de palavra. De um homem que pede uma mulher em casamento, de uma mulher que pode pedir um homem em casamento, mas elas assumem a responsabilidade e as consequências. Assim que ela pratica o pedido. E aqui não estamos falando somente de algo relacionado ao casamento, é o assunto do capítulo aqui, do estudo que estamos tendo, mas nós podemos usar todas essas coisas para a nossa relação, todas essas virtudes, todos esses elementos para a nossa relação também com Deus. Agora, o que você acha se a pessoa ela é obediente, ela é diligente, ela é paciente, ela pede, mas ela não tem uma postura? Fica complicado, não fica? Versículo 10, vamos ler? Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Olha só, ela era aparentemente, pelo contexto histórico, bem mais nova que Boaz. E ela poderia procurar um casamento de alguém mais jovem. Ela poderia procurar casamento, seja pobre, seja rico, seja o status que for. No entanto, não. Ela teve uma postura. Ela sabia o que ela queria para a vida dela. E Boaz faz esse destaque. Qual é a postura que você tem nos relacionamentos? Qual é a sua postura, você como mulher casada, que tem para honrar seu marido? Qual é a sua postura, você como homem casado? Qual é a sua postura, você como pai, como mãe, como filhos, que deve dar exemplo ou obediência aos pais? Qual é a sua postura como cristão, como cidadão? Qual é a sua postura? Como é importante pensar nisso. Eu me lembro quando algumas vezes já compartilhei sobre as portas de Jerusalém no tempo de Neemias. E uma das portas é a porta do cavalo. Era por ali que os cavalos entravam e saíam. E Deus foi me trazendo mais luz sobre esse animal tão nobre, tão precioso que é o cavalo. E uma das coisas lindas que ele tem é a postura. Ele pode estar andando sozinho, sem nenhum peso sobre ele, ou ele pode estar andando com muito peso sobre ele, carregando muito peso, pessoas em cima, uma carroça cheia de pedras. Mas você já observou que ele tem postura? E quando Deus falou ao meu coração sobre a porta dos cavalos, lá na época que estava dando esse estudo em Neemias, o Senhor me trouxe essa palavra, postura, que é algo que nós precisamos ter. Essa postura que nós estamos firmes não é algo falso, não é uma hipocrisia, mas essa postura de nós somos filhos de Deus e devemos andar como filhos de Deus. Quantas pessoas elas têm outros elementos, mas lhe falta a postura, e isso até mesmo cai em descrédito por causa da falta de postura. E por último, Ruth foi obediente, começa com obediência à sua sogra e termina com obediência a Boaz. Versículo 14, olha o que diz. Diz assim: Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Eles tinham a precaução para que ninguém mal interpretasse a conduta de Ruth naquela noite, e também nem a dele. A Bíblia é clara que eles não tiveram relacionamentos íntimos ou sexuais. O versículo é muito claro quanto a isso. Ele está dizendo que antes que eles se conhecessem, não houve esse contato. Imagina, eles tinham amor, eles
realmente Boaz, é claro, por todo o contexto de Ruth, do livro, e ela também, mas eles não tiveram este tipo de situação. Eles se respeitaram, eles se consideraram. Muito bem. Assim que eu quero concluir essa primeira parte do nosso devocional hoje, falando sobre os elementos que estavam em Ruth e que com os de Boaz iria nascer a união daquele casal para cumprir um propósito tão tremendo de Deus, a ponto de que do filho que iria nascer seria descendente do nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de que essa mulher Ruth, ela entra na genealogia de Jesus Cristo. Meu Deus, é tremendo. Assim que, para concluir, eu quero recapitular contigo a obediência de Ruth, a diligência, a paciência, o pedido, a postura. Como esses elementos estão hoje em sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa refletir, pensar nisso e que o Espírito Santo possa tomar essa palavra de conscientização para viver o propósito de Deus. E depois eu vou estar compartilhando alguns elementos também vitais de Boaz. Quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor venha abençoar esta vida preciosa que ouviu esta palavra. Senhor, nós muitas vezes não entendemos por que estamos fora do propósito do Senhor e muitas vezes, e eu creio que o Senhor pode estar usando essa palavra para entender que faltam elementos vitais para unir propósitos. Em nome de Jesus, usa essa palavra para trazer edificação para meu irmão e para minha irmã. Obediência, diligência, paciência, pedido e postura. Em nome de Jesus, em Cristo. Amém. Deus te abençoe. E se essa palavra abençoa o seu coração, compartilha com outros. Até o nosso próximo Tempo com a Palavra.